Shalom, a paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Alessandra. O devocional de hoje se refere ao Salmo 91, verso 3, que diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou Ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus. Deus livra o seu povo do laço do passarinheiro, da armadilha do passarinheiro. Há dois pensamentos aqui. Ele os livra da armadilha e não os deixa cair nela. Segundo, quando eles caem, ele os liberta. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns de nós, a segunda é melhor para outros. Ele te livrará do laço. Como ele faz isso? Muitas vezes por meio de problemas. Frequentemente o problema é o meio pelo qual Deus nos livra das armadilhas ou do laço do passarinheiro. Existe uma história de um pintor que, olhando a sua obra, recuou gradativamente de modo que pudesse ver a excelência que estava fazendo. Foi dando passos para trás para ver melhor as proporções, até que seus pés estivessem na borda da plataforma em que ele estava. E ele teria caído e se despedaçado. Mas naquele momento, um operário que estava ali desejoso para salvar a sua vida, e não sabendo como fazer isso, procurou ser muito sábio. Em vez de gritar para o seu mestre dizendo: Senhor, está em perigo, vai cair, o que certamente o teria assustado e feito ele andar mais para trás. Então ele pegou um pincel e mergulhou no pote de tinta e espalhou sobre o mural que estava sendo pintado. O homem bom correu com raiva para castigá-lo, mas quando tudo foi explicado e esclarecido, viu claramente que seu servo havia agido com sabedoria e salvado a sua vida. Glória a Deus! O mesmo acontece com Deus. Você e eu pintamos um belo quadro e andamos de costas. Acreditamos que neste salmo é falado do arqui-inimigo de nossas almas, o grande enganador, Satanás. Satanás, o caçador que atrai almas desprotegidas de mil maneiras. A Bíblia o chama de príncipe das potestades do ar, o príncipe das potestades deste mundo. O espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Ele é como um passarinheiro sempre tentando nos destruir. Satanás é sempre um caçador, por mais que mude suas táticas. Seu objetivo é sempre o mesmo: apanhar os homens em sua rede. Os homens são aqui comparados a pássaros fracos e tolos que não têm habilidades suficiente para evitar a armadilha e não têm força suficiente para escapar dela depois que é apanhado. Satanás é o caçador, o passarinheiro. Ele nos ataca como uma víbora tentando picar, morder nosso calcanhar com suas presas envenenadas. Existem diversas maneiras de um passarinheiro utilizar para o prender. Em primeiro lugar, a armadilha do caçador, do passarinheiro, está ligada ao sigilo. Certamente em vão a rede se estende à vista de qualquer pássaro. É o que a Bíblia diz. Portanto, cobre cuidadosamente sua armadilha. Ou se a própria armadilha for descoberta, ele engana o pássaro de forma que ele é totalmente ignorante da sua intenção de levá-lo na armadilha, sem pensar que a comida colocada lá para seu banquete é realmente colocada ali para sua sedução e destruição. O passarinheiro, quando vai atrás de seus pássaros, tem muito cuidado para que não o descubram. Sabemos, por exemplo, que o caçador, ao caçar patos selvagens, ele segura em sua boca um punhado de grama para que seu cheiro não seja percebido. As tentações desse mundo são deste tipo secreto para o cristão, embora não para o ímpio, pois o ímpio peca com os olhos bem abertos, precipitando-se em uma rede, sabendo que é uma rede, segurando a iniquidade com ambas as mãos, mesmo quando a destruição o encara. Muitos homens pegaram a coisa má, porque foi invernizada, encoberta, e não aparentemente parecia má, e ele baseou em seu coração que aquilo não era mal. Então ele deixou entrar a pequena coisa que foi como um rompimento da água. A primeira gota trouxe consigo uma torrente. O começo foi apenas o começo de um fim terrível, o cavalo de Troia. Cuidado, cristão,
As tentações do mundo não são para vocês, para mim, para nós. Nós temos uma vida melhor, diferente, de textura, de ordem mais refinada do que pode existir no refúgio de pessoas ímpias. Lembre-se de que você não deve julgar os outros. Alguns homens, especialmente aqueles que não são convertidos, podem serem levados a uma visão de pecado e entregar-se a muitas alegrias, deleites e prazeres. Mas o cristão é como um inglês que não pode esperar sobreviver por muito tempo onde reina a febre da selva. O nativo pode morar lá, mas o inglês não. Ele morreria rapidamente. E assim é você, que nasceu 2 vezes. Chega a sua piedade arruinada por aquilo que para o homem mundano não leva ao mal maior do que aquele que já naturalmente vive. Comete e está condenado por causa disso. Você deve ter regras mais rígidas sobre si mesmo do que os outros e deve ser mais severo em sua piedade do que o mundo gostaria que você fosse, pois o pecado geralmente está oculto e uma armadilha nem sempre é revelada. Segundo, o laço do caçador, do passarinheiro, é conhecido por sua adaptação. Adapta a sua armadilha à condição do pássaro que ele deseja pegar. Satanás, o caçador de pássaros, faz exatamente o mesmo. Há um homem aqui e ele o tenta para a embriaguez. Outro homem é totalmente imune a qualquer tentação desse ato bestial, mas pode ser e é facilmente apanhado em outra armadilha, a isca da luxúria. Portanto, Satanás, ele adapta a sua tentação ao sangue quente do homem. Não nos tenta com o orgulho da riqueza, nos tente com orgulho da generosidade, para se gabar de como ajuda os outros ou uma obra social. Ele sempre adaptará a sua armadilha para seu homem e sua isca para o seu pássaro. Temos que lidar com o inimigo astuto. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele tem lidado com os homens por toda a história. Ele busca os lugares doloridos e ali ataca. Ele descobrirá a nossa fraqueza para nos destruir. Louvemos a Deus porque está escrito que certamente o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Em seguida, a armadilha do caçador está frequentemente conectada com prazer, lucro e vantagem. Terceiro, no caso do pássaro, é pelas sementes espalhadas no solo que ele voa para a armadilha. É uma isca tentadora que o atrai para a morte. Geralmente Satanás, o caçador de pássaros, usa uma tentação para nos enganar. Olha alguém, não posso renunciar a tal e tal coisa. A doçura disso para você a torna muito perigosa. Satanás nunca vende seus venenos nus. Ele sempre as doura antes de vendê-los. Ele sabe muito bem que os homens irão comprá-los e engoli-los se ele os dourar de antemão. O passarinheiro lança as sementes atraentes, apetitosas, conhecendo o tipo de pássaro que quer capturar em sua armadilha. Se você é um cristão, o passarinheiro não lançará sementes com chifres que não o atraiam. Vamos fazer uma conotação. Você quer muito um colar de ouro, mas ao ver o valor, o alto preço a ser pago, desiste e não segue em frente. No seu entendimento é inacessível e acaba adquirindo uma réplica fake dourada. Entretanto, com o passar dos dias, a cor do colar vai desbotando. Foi apenas uma maquiação para atraí-lo. E até que arrebenta e você observa que a essência, dentro a parte interna, de um metal qualquer, é prateado com um valor muito abaixo e frágil. Uma joia verdadeira em sua essência, toda essa originalidade é verdadeira, munida de qualidade, pureza de beleza, por isso é de alto valor. Entretanto, nem todos estão dispostos a pagar pelo alto valor. Não se acham merecedores e assim vai comendo das sementes transgênicas, ou seja, adulteradas pelo passarinheiro. Queridos, ele conhece você. Vigiem para que não caiam. Lembre-se, Satanás oferece ao bêbado a doçura da taça inebriante que o alegra quando seu cérebro se agita e sua alma se eleva dentro dele. Ele oferece ao homem luxurioso as cenas e os prazeres
da alegria carnal, alegria e deleite, e assim o leva para o caminho errado, com a isca, ocultando o anzol, que depois o fará sofrer. Certamente que o nosso Senhor o livrará do laço passarinheiro, o livrará do caçador de almas. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos, te agradecemos e te pedimos perdão por todas as vezes que nos permitimos ser enganados pelo tragador de almas, o passarinheiro. Senhor, nos perdoa também quando fomos ingênuos e acreditamos que a semente era boa e nos traímos a nós mesmos. Pai, te peço que nos livre de cair nas redes e tramóias do arqui-inimigo de nossas almas. Nos ajude a sermos atentos e observadores às iscas lançadas para nos atraírem para a sua rede. Pai, a tua palavra nos diz que certamente o Senhor nos livra e nos livrará do laço passarinheiro. Senhor, nos ajude em nossas fragilidades, que elas sejam utilizadas como ferramentas para ajudar outras pessoas, Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo entendimento e discernimento desta mensagem. Muito obrigada, em nome do Pai, do teu Filho Jesus Cristo e do amado e doce Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.